seguindo o mensageiro Eliezer. A noite chegou e na tenda ela entrou e se tornou esposa de Isaque. Isto foi apenas um tipo, uma sombra, e agora eu vejo a realidade em mim. A mensagem de Cristo me transformou, tem me feito ser um com Ele. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Tua mão me tocou e estarás comigo até o fim. A cada palavra digo sim e amém. Sempre estarei contigo em perfeita harmonia. Tudo a Cristo entrego a Ti, pra que possas me governar. Ó meu Senhor, sonda-me se tem algo em minha vida contrário a Ti. Então lance fora, pois quero expressar Teus atributos, Te representar. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Tua vontade seja feita em mim. Se me guiares no caminho, sempre vencerei. Saio da frente, podes tomar a liderança, meu Senhor e Rei. O que mais agrada o Teu coração é obediência completa à Tua palavra. Deus quer habitar dentro de nós, para que em tudo possa liderar. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim.
Abençoe, é uma satisfação estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês sobre a palavra do nosso Deus, dando continuidade aqui a este assunto: abençoados mesmo perdidos, eternamente separados de Deus, é o que o profeta fala, e eu estou apenas repetindo, e gostaria de hoje, com a ajuda de Deus, dar continuidade nessa pequena palestra, abordando aqui mais alguns pontos, né? Usando aqui essa escritura de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26, é a base de hoje, uma escritura que o profeta cita aqui, né? Nesta mensagem, Poder para Transformar. Eu vou continuar lendo ela aqui para vocês, e eu creio que os irmãos têm sido abençoados e podemos extrair mais uma porção nesta noite. Então, meus queridos, já quero iniciar aqui com uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai Celestial, Teu Espírito Santo possa liderar, possa ungir os meus lábios, possa mais uma vez entrar em cena e alcançar, ó Deus, os corações, que a Tua palavra possa ser vivificada e gerar transformação e gerar, meu Deus, ressurreição, renovação no entendimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, a partir do verso 26 de Hebreus capítulo 10 até o versículo 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Claro que você pode tomar aqui Hebreus capítulo 9, o início do capítulo 10, você vai ver Paulo dizendo sobre o sacrifício, você vai ter um contexto muito melhor aqui do porquê Paulo está dizendo isso aqui agora. Mas eu creio também, se você está acompanhando esses últimos programas, você já tem um bom contexto disso aqui também. Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então você observa nessa leitura, é uma leitura muito abrangente, poderia aqui parar em cada versículo, mas você pode observar que essas pessoas que chegam a esse ponto, que caem nesse estágio do pecado voluntário, a vingança contra essas pessoas será do próprio Deus. O juízo contra essas pessoas do próprio Deus sem misericórdia. Paulo ainda traz aqui um nível muito pior para nós, para as pessoas que vieram depois da dispensação da graça, porquanto é muito pior a rejeição da graça do que a rejeição da lei. Isso, meus irmãos e irmãs, eu quero continuar lendo aqui essa mensagem, aqui alguns parágrafos, O Poder de Deus para Transformar, 11 de setembro de 1965. O profeta dizendo aqui, né, que Israel fez o mesmo, né, depois que eles viram Moisés vindicado e deixou Balaão vaporizá-los, aquela preciosa semente vindicada. Pastor, você nunca diga nada contra esta palavra. Estou lendo agora o parágrafo 196. Veja Balaão, ele era um profeta e ele viu a semente de Deus vindicada.
mas sob sua própria grande denominação em que ele vivia, Moabe viu aquele grupo de peregrinos vindo pela terra. Ele vaporizou isso e disse: bem, espere um momento, somos todos cristãos, somos todos crentes, ora, nossos pais e vossos pais são os mesmos. Não somos nós filhos de Ló? Não era Ló sobrinho de Abraão? Não somos todos nós o mesmo? Vamos nos casar uns com os outros. Israel, como Eva no jardim do Éden, deixou que Satanás a vaporizasse. Então, você consegue notar aqui que Balaão trouxe parte da palavra. Balaão trouxe parte da verdade. Era verdade que eles eram parentes. Eram filhos de uma das filhas de Ló. Era verdade. Parentes de Abraão. Mas isso era toda a verdade? Não. Agora, as pessoas nos nossos dias, elas não têm suficiente da palavra, não têm suficiente do Espírito Santo para discernir esses falsos ensinamentos que vêm com parte da palavra e, na verdade, estão contra a própria palavra, como fez a serpente no jardim do Éden. Então, estou aqui tentando incentivá-los a ter um interesse pela totalidade da palavra, por se encher do Espírito Santo, para que aí você possa, através deste colírio que Deus nos oferece, que Deus trouxe para nós, enxergar essa ação do diabo. Mas uma das coisas que acontece, irmãos, é que as pessoas estão muito ocupadas com as mídias sociais. Aí as pessoas estão preocupadas com o país que vai entrar em guerra com o outro, com a política do nosso país, de outro país, com isso e com aquilo. E a palavra de Deus, que nos traz o entendimento de todas as coisas, as pessoas não estão dando a real importância. O diabo está distraindo as pessoas com coisas que não vão levá-las a lugar nenhum, que não vão trazer para elas essa transformação de corpos, esse resistir ao diabo nos nossos dias. Tudo que nós precisamos está aqui, a fonte. Mas não, aí é muito fácil de serem enganadas. Aí fica muito fácil para o inimigo. Quando o verdadeiro profeta estava com eles, com a palavra vindicada, mas através da concepção de um conhecimento intelectual, Balaão, os vaporizou. Pense nisto agora, isto nunca foi perdoado. O pecado nunca foi perdoado. E não deixe que o diabo o pulverize com sua instrução e veneno, e coisas assim. Você tem que ser moderno, você tem de ser isto, você não tem de ser nada senão filhos e filhas de Deus. E se você nasceu da palavra, você é. Atente para essa pulverização. Isso aqui, irmãos, é uma mensagem pregada em 1965, pouco tempo antes do profeta partir dessa terra. Então aqui já tinha sido abertos selos, já tinha sido pregado as eras, festa das trombetas e tantas mensagens, o sinal, tantas mensagens importantíssimas. Então, se isso aqui foi pregado ainda depois de tantas mensagens importantíssimas e relevantes e sobressalientes, é porque isso aqui é essencial para nós. Diante de tantos mistérios e tantas coisas,
Isso é essencial para nós. Se você toma uma semente, uma boa semente, e você a pulveriza, isto a matará. E quando eles pulverizam esta coisa denominacional por cima de você, isto arruinará a influência da palavra original. O diabo, com esse espírito denominacional, operando nas pessoas, nas igrejas, nos tabernáculos, destruindo a influência da palavra. Se lhe dizem, você tem que fazer isto, ora, as outras moças fazem, o outro homem o faz, não creia nisso. Isto arruinará a influência de Deus de sua palavra sobre você. Caim era tal pessoa, religioso de fato, certamente, mas ele tinha a semente errada em si, e consequentemente ela produziu a semente da serpente. Satanás tinha inserido sobre a sua semente, ali no Éden, e isso é o que produziu um Caim. Ele pôs seu veneno sobre ela. Ele, Caim, conhecia a perfeita vontade de Deus. Ele conhecia a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porém, ele recusou-se a fazê-la. Ele provou então ser a semente da serpente. Quando viu a perfeita vontade de Deus, ele a rejeitou. Que quadro, meus irmãos! Quer dizer, estamos vivendo nos dias da colheita, em que essa semente que vem, que está em cada um de nós, produziu seus frutos. Então o profeta está nos mostrando que um dos indícios, uma das provas de que Caim era semente da serpente, foi quando ele, conhecendo a perfeita vontade de Deus, a palavra vindicada, ele a rejeitou. E ele sendo tão religioso como ele era. Então o que nós estamos vendo dentro das igrejas, essas sementes estão produzindo conforme suas espécies, de acordo com que a palavra está sendo rejeitada. Nós estamos presenciando, estamos vendo o mesmo episódio como quando aconteceu com Caim e Abel. Podemos observar nos nossos dias as pessoas demonstrando que tipo de semente tem dentro delas quando elas rejeitam ou aceitam a palavra de Deus. A rejeição da verdade, que é a perfeita vontade de Deus, significa, como significou para Caim, como significou para esse, que foi o primeiro a manifestar essa semente, eternamente separados de Deus. Olha, irmãos, se isso não belisca a nossa consciência espiritual, se isso não nos desperta, não nos coloca de joelhos clamando a Deus, analisando as nossas vidas, de qual têm sido nossas decisões em relação à palavra, então nada mais vai mexer conosco. Deus lhe disse: faze o mesmo, adora como teu irmão, e farás bem. Ele viu a perfeita vontade de Deus, porém não a quis. Ele quis lhe acrescentar algo. E estes teólogos veem esta Bíblia, e aqui, irmãos, esses teólogos
Não é só as pessoas que vão na faculdade e fazem a teologia, o curso de teologia. Nós temos os teólogos da mensagem, que querem interpretar a mensagem que deixam a mensagem do profeta de lado e ficam com a Bíblia tentando aplicar de uma forma e de outra, contando que não prejudique os seus interesses, contando que não prejudique os seus objetivos. Eles a leem, porém não querem praticá-la. Quando aperta para o lado deles, quando aperta para o nosso lado, aí não mexe com isso. Como eu disse anteriormente, como aqueles 10 espias não quiseram e ainda impediram o povo de possuir a terra, porque estavam em Cades Barneia, sombra e água fresca, conforto. Como os líderes hoje, se enriquecendo, tendo uma vida boa. Para que vai incentivar o povo a abrir mão disso aqui para alcançar esse reino messiânico que está por vir? Eles não querem praticar, então é melhor não falar. Melhor não tocar nessas coisas. Está vendo? Isto mostra a semente da serpente. Eles a têm visto ser vindicada e de modo tão simples diante do povo, mas parece ser tão difícil para as pessoas se humilharem perante a palavra de Deus. Foi impossível para Caim se humilhar diante da palavra de Deus. Está vendo como Caim fez? Ele não conseguiu se humilhar perante a palavra vindicada de Deus. Ele não conseguiu fazer isto. E quantos grandes homens hoje não estão conseguindo fazer isso? Se retratarem, voltar atrás naquilo que falaram contra a palavra de Deus. Eu não vou dizer nem contra as pessoas, as calúnias ou o que foi dito excedente a mais. A questão não é nem o que foi dito contra as pessoas. A questão é o que foi dito contra a palavra. Porque mais do que Jesus ninguém sofreu, então nós ficamos... como seres humanos, todos nós ficamos feridos, mas lembramos do que Jesus sofreu, do escárnio, da rejeição, de tudo. Então isso faz com que qualquer coisa que nós sofrêssemos, qualquer coisa que nós passássemos, seria nada diante do que Jesus, diante do que o profeta de Deus, diante do que todos os filhos de Deus aí passaram. Agora, o que foi dito, o que foi feito contra a palavra de Deus, e não se humilham, e não podem se retratar, vão tentando contornar, o profeta cita Caim. Está vendo em que exemplo está sendo encontrado, identificado? Aqui o profeta cita lá em Gênesis 4, né? Onde eu li anteriormente. E hoje eles veem que Deus vindica.
veem o que Deus está fazendo, veem todas estas coisas acontecendo, eles sabem disto. Deus está mostrando seus sinais, acima no céu, embaixo na terra, e todas estas coisas dessa maneira, e eles veem o que está sucedendo, mas não fazem. Veja, Satanás, semente da serpente, inteligentes, procedem de seminários, instruídos até o âmago. Toda palavra, tudo tem a mais correta postura no púlpito, e cada palavra tem de ser exatamente a gramática, tem de estar certa e tudo isso. Está vendo? E com toda certeza eles não conseguem se humilhar. Um sujeito como esse, veja, simplesmente não conseguem fazê-lo. Eles não conseguem. Agora, o pecado jaz à porta, a incredulidade. Então ele se tornou voluntariamente desobediente. E quando sabes fazer o bem e não o fazes, cometes pecado. Se você sabe o que é certo e não o faz, está vendo? Então ele se tornou voluntariamente desobediente depois que a palavra tinha sido vindicada. Então ele cruzou a linha de separação. Então ele foi desapossado do Éden quando ele cruzou. Há uma linha que você só chega até este ponto. E se você avançar, não importa o quanto seja, para o outro lado, você está fora. O profeta cita novamente aqui Hebreus capítulo 10, verso 26, a escritura que eu li aqui. Está certo? Pode-se cruzar essa linha, como os filhos de Israel fizeram em sua jornada. Vindo através do deserto, Israel fez a mesma coisa. Depois que ouviram a mensagem de Moisés, viram-na vindicada, deram ouvidos a um falso profeta que disse: agora vejam, filhos, somos todos a mesma coisa. O profeta vem e adverte: não permitam que alguém venha aqui e lhes diga algo diferente. Observe o que Deus está vindicando e provando. É como Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, verso 7 ou 8, que ele mesmo ou qualquer um outro que viesse e pregasse um evangelho diferente do que ele pregou, que fosse anátema, que fosse amaldiçoado. E hoje, pode se levantar quem foi pregar algo diferente do que o profeta William Branham ensinou, que foi baseado nas Escrituras, do que a Bíblia disse, é anátema, é falso. Mas por que esses homens se desviam agora? A fé deles estava baseada em um homem e não na palavra de Deus. Agora, com a ausência desse homem, então eles voltam para as suas fábulas. Então eles voltam para o quê? Para aquilo que eles são mesmo. Para aquilo que está dentro deles. E é tempo de se manifestar. É tempo de cada um mostrar suas cores. Nós ficamos surpresos, ficamos pasmos, mas é tempo para isso. Como disse Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, porquanto chegará o tempo em que não suportarão santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. E a Escritura se cumprindo. Então, vamos seguindo aqui mais um pouquinho.
nos dias de Jesus, né, aqueles fariseus, aqueles religiosos, né, João capítulo 6, né, nossos pais comeram do maná no deserto. Veja, aí o profeta faz aqui um paralelo, os pentecostais, né, nos dias dele. Veja, eles realmente tinham passado todas as experiências. Nossos pais comeram maná do deserto. Aí Jesus disse, né, estão mortos. E aquela morte era a morte espiritual. Aí o profeta vem e fala aqui no parágrafo 262, separação eterna. Eles nunca se levantarão novamente. Aí 263. Mas quando chega a hora do confronto entre a palavra, os dois profetas, os dois mestres, um deles na palavra e o outro fora da palavra, ambos profetas. Vocês compreendem? Um na palavra e outro fora da palavra, ambos profetas. Provado que eram profetas, mas um estava com a palavra. Falsos ungidos nos últimos dias, Mateus 24, verso 24. Mas um estava com a palavra. Ambos profetas. Um era vindicado pela palavra e o outro não era vindicado. Aí o profeta falando ali, né, de Israel no deserto, mas cada um deles apodreceu no deserto e pereceu. A alma deles está morta e perdida. E eles estavam exatamente no caminho do dever, indo à igreja e as mesmas coisas que Deus lhes ordenou para fazer. Mas aceitaram um falso mestre. O qual não era vindicado pela palavra, para ser provado que estava certo. E quem pode lançar tropeço? E como se lança tropeço para as pessoas? Através do falso ensino. Como foi lançado tropeço para Israel, lá no primeiro Êxodo? Através do falso ensino, o Balaão. E hoje não é diferente. No terceiro Êxodo, como é lançado tropeço para a igreja, para o povo de Deus? Através de falso ensino. Mas como as pessoas chegam a dar ouvidos a esse falso ensino? Depois de rejeitar a palavra, a verdade de Deus, se afastam de sua presença, então elas se enquadram aqui em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26. E claro, a escritura citada, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Ajuntam para si falsos mestres. Aí elas vão e recebem aquilo que elas querem. Aquele clamor que está dentro delas é correspondido por esse falso ensino. Pessoas justas, honradas, religiosas, o profeta está dizendo aqui, morreram e nunca estarão no céu. Parágrafo 264. E nunca estarão no céu. Você tome essa mensagem e leia com seus próprios olhos. Então, irmãos, pessoas religiosas fazendo tudo certinho, entregando dízimo, santa ceia com lava-pés, vinho tinto, fazendo tudo. E ultrapassando a linha da misericórdia, se enquadrando em Hebreus 10, a partir do verso 26, pecado voluntário, morte, separação eterna de Deus, amontoando para si falsos mestres que lhes conduz nessa caminhada para a morte, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. É realmente para nós despertarmos. Nós, vós, que tem o Espírito Santo clamando na sua alma pela verdade, pela palavra por completo,
mesmo que você não esteja dando conta de praticar tudo que está aqui, você está nessa caminhada rumo à perfeição, subindo cada degrau até chegar à plenitude dessa estatura do varão perfeito, mas você não abre mão. Pedro também, lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, quando ele recebeu a revelação de quem era Jesus Cristo, ele ainda não era convertido, estava no processo. Se nós observarmos a vida dos patriarcas, e eles receberam a revelação, e a conversão foi um processo, foi uma caminhada. Com Abraão, com Jacó, com Isaac. Veja, Abraão foi lá e mentiu, Isaac foi lá e mentiu também, mas eles eram revelados e aquilo foi trazendo transformação, foi trazendo uma caminhada na presença de Deus. Porque fora da presença de Deus, como diz Deus para Caim em Gênesis capítulo 4, o pecado jaz à porta. Agora vence ele. Em outras palavras, você rejeitou ficar na minha presença? Você rejeitou fazer como eu disse para você fazer? Agora vai e vence o pecado sozinho. Vence o mundo sozinho. Vence os desejos da carne. Não é isso que você quer? Fazer do seu jeito? Então vai lá e faz. Eu estou te mostrando aqui como tem que fazer, eu estou te explicando como tem que fazer, eu estou te trazendo o ensino verdadeiro, correto, que te guia para a justiça de Deus, mas você não quer. Estão vendo onde temos de caminhar? Não deixem isto passar despercebido. É o final, irmãos. Mateus capítulo 7, Jesus falando: estreita é a porta e apertado é o caminho. Não adianta florear a coisa. Essa é a realidade. O que as pessoas estão tentando fazer hoje? Na grande era científica de instrução, a Igreja Éden, restaurada a seu Éden, condição científica, ao invés da palavra, estão vocês exaltando a palavra de Deus? Estão as pessoas tentando exaltar a palavra de Deus ou estão elas tentando exaltar a si mesmas? Qual dos dois, me pergunto? E o profeta responde: a igreja. Por isso eu disse, você observando a oferta de Caim, o destaque era muito mais na oferta em si do que a quem seria ofertado. A igreja tendo muito mais destaque hoje do que o Espírito Santo. Não é assim que as pessoas fazem hoje? Você vem, cita a mensagem, cita a Bíblia e o que ela responde? Vou ver o que minha igreja diz. Ah, mas minha igreja não diz isso. A minha igreja não crê nisso. Então fique com sua igreja. Mas os filhos de Deus vão ficar com a palavra. Os filhos de Deus vão ficar com a revelação, com a totalidade. Hoje existe igreja para todos os gostos, para todos os perfis. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Foi quando Jesus veio.
Aqueles homens conheciam essa palavra de Deus somente pela letra. Não conheciam? Certamente. Porém, eram ignorantes quanto a quem ele era. Quando viram Deus nas asas de uma pomba realizar e fazer exatamente o que disse que faria, ele fez exatamente o que a palavra disse. E eles eram homens científicos naqueles dias, mas cientificamente ignorantes para pecar voluntariamente. A concupiscência havia cegado. Eles necessitam da palavra de Deus para lhes mostrar, para mostrar sua nudez. Apocalipse 3. Eu tenho essa escritura aqui. Aconselho-te que de mim compres colírio, para que teus olhos sejam abertos, para que vejas tua nudez. O colírio, é o profeta dizendo, é a palavra de Deus, a cura dos olhos que o traz das coisas naturais do mundo e o transforma pelo poder de Deus para a sua presença. Então você vê. Irmãos, isso aqui é muito profundo. É na presença de Deus que você obtém a revelação da palavra de Deus. É na presença de Deus que você vai sendo transformado dessa velha criatura para a nova criatura. Que você começa a andar em novidade de vida. Que você começa então a produzir os frutos do Espírito Santo. Isso é o que o chamado da igreja é hoje. Aconselho-te que de mim venhas comprar colírio para os teus olhos, para que possas ser ungido como meu colírio, e então verás. Deixe que o Espírito Santo venha sobre qualquer pessoa que verdadeiramente tenha algo ali embaixo. A cura vem de dentro. Deixe que essa cura venha do Espírito que está em você. Se é um genuíno Espírito ungindo a genuína semente, ele nada pode fazer senão produzir um filho ou filha de Deus. Mas o genuíno Espírito pode vir sobre uma semente de joio. A chuva pode cair sobre justos e injustos. Abençoados, mesmo perdidos. A chuva continua caindo, as bênçãos continuam vindo. Jesus disse, o profeta citando aqui, que alguém renuncie a si mesmo e siga-me, que ele renuncie à sua instrução, renuncie ao seu conhecimento, renuncie aos seus diplomas, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, Apocalipse 3, a partir do verso 15, onde o profeta estava citando ali, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Esse morno, esse parcial, crê numa coisa aqui, mas não crê em outra, toma parte da palavra. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e sou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Acham que tem tudo, acham que são isso, que são aquilo, mas aqui está Deus dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. E o profeta dizendo aqui que o colírio é a palavra de Deus. João capítulo 6, verso 49, João capítulo 6, aqui outra escritura que o profeta citou, vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos.
essa geração, falando aqui especificamente do nosso país, que foram os participantes da introdução da mensagem aqui no nosso país, que foi um paralelo da caminhada de Israel, saindo do Egito, peregrinando no deserto, não estão perecendo, espiritualmente falando? Comeram do maná e morreram. Por quê? Quando Deus vem, então, com esses frutos, com essa terra que foi prometida para ser agora possuída, porque qual é a lógica de vir para a mensagem e caminhar crendo em apenas rudimentos que muitas igrejas denominacionais, pelo menos até certo tempo atrás, criam também, praticavam também. Então isso não era tudo. Nos dias do profeta, quantas igrejas, principalmente as pentecostais, tinham esses pontos, criam nesses pontos doutrinários básicos. Então ficar só com isso, qual é a lógica? Se essa terra prometida para nós, o Espírito Santo e todas essas promessas, que realmente faz sentido nessa caminhada. Que faz sentido sair desse Egito, sair do mundo, caminhar nesse deserto. Para quê? Para morrer no deserto? Comendo maná? Não, o objetivo era entrar na terra prometida. Só que nessa peregrinação estavam tendo tudo na mão. Cades Barnea, fronteira, lugar de decisão entre crer ou não crer, entre possuir essa terra ou não possuir, não é o momento que estamos vivendo? É momento de decisão para você e para mim. Comeram do maná e morreram, morte espiritual, eternamente separados de Deus. E não estavam ali abençoados, comendo maná, água na rocha? Que nós possamos tomar então o conselho de Deus, Apocalipse 3, verso 18, e tomar esse colírio e ungir os nossos olhos com este colírio para que eles possam estar atentos a o que está acontecendo nos nossos dias e não ficar ocupados apenas com as coisas naturais desta vida, mas nos ocupar com com isto que é mais importante do que qualquer coisa que nós possamos alcançar aqui nesta terra. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo, que essas palavras possam ser de edificação e de bênção para vocês. Estou aqui apenas tentando contribuir, incentivá-los a estar em contato, em intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a palavra de Deus, na presença de Deus, para, como nós vimos aqui nessa lição, você, eu, possamos então alcançar essa transformação. Que Deus vos abençoe.